nasceu nas margens do rio Cuiabá em 1917. E aí, hoje em dia, ele mora em Campo Grande. Enfim, ele é um grande escritor e as obras dele, ele não usava muito a realidade, ele usava mais as fantasias. Ele usava muito um mundo mais fantástico do que no mundo real. E quando ele escrevia, uma das principais características dele é que ele escrevia de acordo com... ele humanizava as coisas e não o próprio homem. Então o próprio homem, na obra dele, não era nada perto das coisas. E aí ele não escrevia de acordo com o nosso cotidiano. Ele pegava a realidade e transformava aquele cotidiano numa fantasia. Nossa. Inclusive, esse ano ele ganhou o prêmio Bradesco. O que é o prêmio Bradesco? É um prêmio que reúne os maiores escritores de poemas. E a maior característica dele também é que ele usa muito a natureza. Ele usa muito natural. E o Pantanal é o centro, é o foco principal das obras dele. Nossa. E ele é conhecido como poeta do chão. Porque ele fala muito tudo que nasce lá e é como se fosse, tipo, da terra ou nasce numa árvore. Por isso que as coisas estão. Nossa. Não, vou te contar da Clarice. Ela era super mística e supersticiosa. Ela tinha todo aquele ar. Até na única entrevista que ela deu, que chamava de Corpo e Alma, ela era toda com cigarro ali do lado, com aquela voz. E a sondagem dela era psicológica. A análise dela era no interior dos personagens. Ela analisava o que tinha por dentro. Tanto que alguns personagens não tinham nomes e ela não valorizava ações. Ela valorizava o que tinha dentro deles. Como, por exemplo, uma frase que ela falou. O importante é a repercussão do fato do indivíduo, e não o fato em si. E que é uma técnica que é um monólogo interior, né? Que é onde o narrador conversa com ele mesmo. Para ela, por exemplo, começo, meio, fim, espaço, tempo, essas coisas não eram importantes. Para ela isso não modificava nada, tanto que ela tinha uma estrutura alinear. Ela não tinha uma estrutura de ser tudo, ela rompeu com essa estrutura do romance. E ela foi considerada muito importante na época, porque ela escrevia a angústia, ela escrevia o eu. Ela retratava ela é uma das mais... Hoje em dia, quando você vai estudar a geração de 45, ela é uma das dois mais difíceis de estudar. Porque ela era muito complexa. E ela teve uma série de livros, de contos, mas o primeiro dela foi Perto do Coração Selvagem, que foi onde agradou todo o público e foi muito aclamado pela crítica, porque todo mundo gostou. Tinha gente que achava que ela usava bruxaria. Que ela era como se ela... E o último que ela escreveu foi A Hora da Estrela, que foi o que estourou, né? Que mais fez sucesso. Na entrevista dela também ela conta que a mãe dela também escrevia, para grande surpresa dela, a mãe dela também escrevia. Ela não sabia. E ela tem, as irmãs dela também escrevem. Só que ela falou que também não leu, mas para ela foi uma descoberta, saber que a mãe dela escreve. Ela era ucraniana. Ela veio para o Brasil no navio de imigração. Que foi com 3 meses. Ela veio, nasceu lá e veio. E aí ela se considera brasileira por causa disso. Mas ela se formou em Direito. Essa área da FUS. E ela faz uma fusão de prosa e poesia, que é onde ela utiliza metáforas, paradoxos, símbolos, ela gosta muito de símbolos, figuras de linguagem, que é isso, né? Alegórios, aliterações e sinestesias. E aí ela tem uma frase que é muito importante. E foi uma frase que ela falou que todo mundo fala. Descobri que depois que descobri em mim mesma como é que se pensa, nunca mais podia acreditar no pensamento dos outros. Uau! Outro que eu falei que era um dos mais difíceis, mais complexos de estudar, é a Clarice e o Guimarães Rosa. Ele era mineiro, ele passou em medicina e começou a comunicar no interior. Aí depois, pela profissão dele de diplomata, ele foi para Bogotá, Paris e Hamburgo. Depois disso, ele foi considerado
considerado membro da Associação Brasileira de Letras. E depois de 3 dias que ele faleceu, ele conseguiu a posse. Ele era extremamente... Depois de 3 dias dias. conseguiu a posse. Não, depois de 3 dias. Depois de 3 dias. Ele faleceu depois de... Depois de 3 dias que ele conseguiu a posse da Associação Brasileira de Letras, ele morreu. Ele era extremamente original e inovador. Depois de 3 dias que ele conseguiu a posse da Associação Brasileira de Letras, ele morreu. Ele era extremamente original e inovador. Ele era regionalista, que é um grande forte dele. Ele era universalista e outro também, que era muito forte na criação linguística. São chamados neologismos, que é a formação de palavras novas. Ele sempre andava na rua com um caderninho e ele ouvia o que o povo brasileiro falava. Aí, a partir disso, ele criava suas novas palavras. Um exemplo de neologismo o que ele escreveu foi desafogaréu, cigarrando, justinhamente, retrovando, desfalar, excesinho, osso e agarrante. Então esse é um forte dele, que foi a criação do neologismo. Outra forte dele é o regionalismo. Ele é extremamente regionalista. Tanto que o livro que ele fez, que é o Sertão Veredas, é o ponto máximo de regionalismo universalista. Ele falava que o sertão é o mundo. Ele usava o sertão como mundo. E ele relacionava o homem com a paisagem árida do sertão mineiro como matéria-prima de seus textos. Ele era totalmente regionalista. Ele tinha muitos gêneros literários, que ele desromanceou o romance e aproximou-se da poesia. Ele escreveu livros, fez novelas, e o primeiro livro dele, que foi muito importante, é o Sagarana, que o próprio título é um neologismo, que significa próximo a uma saga, que é uma obra que se pode chamar de renovadora da linguagem literária. Era uma fábula com 9 contos e era uma via rural de Minas Gerais. Outro livro que chama Primeiras Histórias, que é com E. Vê se é uma história inventada, que você inventou, e não uma que história... É o que ele que inventou uma história de lenda. O História com E é uma história de lenda, Ele não é história conta. que já aconteceu. Uma história de história e geografia. E o primeiro estrofes é o desenho que sintetiza um enredo de 21 histórias com ele. Tem situações fantásticas ou engraçadas, e só em 1976 que ele alcança a notoriedade. Tem outro também que foi muito importante, só que pensando na ordem cronológica, ele faz parte da geração de 45. Mas a escrita dele não tem traços da geração, não é com os traços ele não entra na geração de 45. Ele é um pernambucano e com 18 anos já ele já começou a frequentar rodas literárias. Ele foi rotulado muitas vezes inovador. Ele foi chamado de poeta engenheiro, porque como os engenheiros constroem as casas, ele constrói os poemas. Ele tinha um olhar muito crítico, ele era muito observador, ele deu muito enfoque no Nordeste, como teve Morte de Vida Severina, uns livros escritos por ele. Foi o mais famoso. Foi. E ele era muito objetivo, sabe? Então ele era um poeta, crítico, observador. E também uma curiosidade dele é que ele, quando ele era pequeno, ele viveu naquele engenho de açúcar. Então isso influenciou, né, ele a fazer os textos de forma de como entrevista. Viveu ali nos canaviais, nos engenhos. Então, ele também já tinha retratado sobre isso. E o primeiro livro dele foi O Engenheiro. Foi o marco dele, né? Que foi a partir desse livro. O primeiro livro dele teve influência de Carlos Drummond, que foi quando ele foi apresentado, quando ele se mudou. E a partir do segundo livro dele, ele traçou a sua personalidade. E aquela personalidade
ele era diferente. É, o traço dele era único. Não tinha Sombra de dúvida. Era singular. Com certeza.